Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, um programa que traz o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação e suas consequências, construindo a Era do Espírito no rumo que estamos caminhando para o mundo de regeneração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que possamos então, no programa de hoje, termos muitos aprendizados e, além desses aprendizados, que possamos colocá-los em prática. Vamos então dar início a mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando o Perguntas e Respostas, primeiramente o convite a você que está aí nos acompanhando. Participe do nosso programa. Envie sua pergunta, faça o seu comentário, tire a sua dúvida. Basta você utilizar os canais de comunicação do programa que estão aí aparecendo na sua tela. Então você pode fazer isso através do Telegram, do WhatsApp, por e-mail ou através do nosso canal no YouTube. Envie sua pergunta, não fique com dúvida, saiba qual é o pensamento, qual é a visão do Espiritismo sobre este ou aquele tema. Faça como fez a nossa Marta Ribeiro, que é da cidade de São Paulo. E ela enviou a seguinte pergunta: por que existem tantas diferenças entre as doutrinas cristãs na interpretação dos textos do Evangelho? Bem, a verdade é que essa questão da interpretação dos ensinos de Jesus, sempre houve problemas quanto a isso, sempre houveram divergências desde a época de Jesus, logo após a sua partida de retorno ao mundo espiritual. Os primeiros cristãos, e aqui temos que colocar inclusive os discípulos e todos os seguidores mais diretos, nos primeiros tempos eles não se entenderam totalmente com relação a essas interpretações, ou seja, qual a melhor maneira de interpretar, qual o melhor significado de determinado ensino do nosso Mestre Jesus. Primeiramente, porque houve uma grande discussão se, para ser cristão, era necessário ser judeu. Num primeiro momento, os discípulos consideraram que eles tinham que pregar as lições de Jesus ao povo judeu e que o cristianismo que estava nascendo era apenas uma ramificação do judaísmo. Com o passar do tempo, isso foi modificando e devemos muito essa modificação a Paulo de Tarso, que começou então a mostrar
que o cristianismo era uma nova doutrina e que ela não derivava do judaísmo e nem era apenas e tão somente para os judeus ou convertidos ao judaísmo. A partir daí, as interpretações dos ensinos de Jesus começaram então a ser divergentes. Começou com a questão de se Jesus era divino ou se Jesus era humano, até que no século III, no ano 325, Constantino, imperador de Roma, convocou um concílio, ou seja, um grande conselho dos representantes das principais igrejas cristãs espalhadas pelo Império Romano. Esses representantes, à época, eram chamados de bispos. Eles se reuniram na cidade de Nicéia e ali nessa cidade eles então começaram a sancionar essas interpretações, ou seja, quais seriam as interpretações corretas. E é quando vai surgir a Igreja Católica, e com o surgimento da Igreja Católica nós vamos ter uma teologia, ou seja, o estudo da divindade, o estudo dos ensinos de Jesus. Então as interpretações passaram a ser aquelas sancionadas pela Igreja Católica. Até que ali por volta dos anos 1500 vai surgir Martinho Lutero, na Alemanha, que vai protestar contra determinadas interpretações e regras da Igreja Católica. O protesto dele dá origem, então, ao movimento protestante. E vai surgir o protestantismo, que aqui no Brasil é conhecido como movimento evangélico, e que então realizou as suas interpretações sobre os ensinos de Jesus. E claro que nós temos interpretações fora do ambiente religioso, interpretações que são feitas por historiadores, por pesquisadores que se dizem não religiosos. Bem, por que todo esse desentendimento? Porque essa divergência toda, principalmente entre as doutrinas que se classificam como cristãs. É porque nós somos espíritos imperfeitos e pensamos diferente, e nem podemos exigir que todos pensem do mesmo modo. Cada um de nós está no seu grau de evolução e depende também do ponto de vista pela qual abordamos os ensinos de Jesus. Por isso nós temos interpretações católicas, interpretações protestantes, interpretações ortodoxas e as interpretações espíritas, porque o espiritismo também é uma doutrina cristã. Nós precisamos saber conviver com todas as interpretações num clima de respeito e fraternidade, porque as pessoas têm todo o direito de pensar diferente de como pensamos. Ninguém é obrigado a aceitar as interpretações espíritas sobre os evangelhos. Então, saibamos conciliar e, como nos mostra Allan Kardec, o ponto comum entre todas as doutrinas é a moral. Ou seja, em torno dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, não há divergência. Nós, na verdade, não temos o que discutir, nós não temos o que debater. Fiquemos nesse terreno, porque o que mais importa é amarmos uns aos outros. Lembrando aqui o ensino do nosso Mestre Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é nesse terreno que todos nós, cristãos das mais diversas doutrinas, temos que nos encontrar. Muito bem, nós recebemos também a pergunta da Márcia, que é da cidade do Rio de Janeiro, e ela está aqui indagando. O que muda em nossa existência, sabendo que a reencarnação existe? Bem, o simples saber, às vezes, pode mudar absolutamente nada.
se nós olharmos a reencarnação apenas como uma informação, como um conhecimento, provavelmente não vamos mudar nada na nossa vida. Vamos continuar a viver do mesmo jeito que sempre vivemos, só que acumulando mais esse conhecimento e até podendo ensinar aos outros o que seja a reencarnação do ponto de vista espírita. Acontece que reencarnação não é apenas um conhecimento, porque a reencarnação nos leva a um outro olhar sobre a vida e sobre quem somos. Porque para existir a reencarnação, ou seja, o retorno do espírito à Terra através de um outro corpo, é preciso acreditar no espírito, ou alma, e que há sobrevivência nossa, dos seres humanos, após a morte, chamada vida futura. Ou seja, para ter reencarnação, eu preciso afirmar que eu sou um espírito ou alma e que eu, espírito, não morro. A morte é apenas do corpo físico, orgânico, e que existe vida no mundo espiritual, a vida depois da morte. E que, passado um tempo, eu terei a necessidade, eu, espírito, de voltar à Terra, voltar à carne, reencarnar, para ter uma nova existência, novo corpo, nova época, nova personalidade, nova família, nova posição social. Esse é o significado de reencarnação. E que todas as pessoas com as quais eu convivo, sem nenhuma exceção, todas as pessoas são espíritos e que também se encontram reencarnados. Ora, essa informação não pode ficar apenas arquivada na nossa memória como um conhecimento adquirido, porque é uma informação que mexe com toda a nossa estrutura existencial. E sabendo que através da reencarnação, como existe uma mudança de posição social, eu posso ter sido rico e hoje eu sou pobre, ou fui pobre e hoje estou rico, e assim por diante. Caindo por terra diversos preconceitos que viemos construindo ao longo aí do tempo, porque não somos o corpo, nós somos o espírito ou alma. Então, a reencarnação deve provocar em nós uma grande transformação, uma verdadeira revolução de conceitos, de hábitos, de atitudes. Ainda mais que, ao estudar o Espiritismo, nós ficamos sabendo que tudo aquilo que fazemos aqui na Terra, nesta existência, possui consequências. E nós vamos arcar com essas consequências tanto no mundo espiritual, no retorno a ele, quanto depois na próxima encarnação. Porque é da lei, conforme ensinou Jesus, que a cada um seja dado segundo as suas obras. Então nós não podemos ver a reencarnação apenas como um conhecimento. Eu vou estudar reencarnação, eu quero entender sobre reencarnação. E saímos por aí dando aula de reencarnação, mas continuando egoístas, orgulhosos, materialistas. Não deve ser assim, porque a reencarnação vai mexer com a nossa estrutura emocional, psicológica, intelectual, muda tudo na nossa vida. Então, sim, a reencarnação veio para estremecer os materialistas, aqueles que lutam apenas e tão somente pelo poder temporal, porque tudo isso acaba com a morte, mas a vida continua e poderemos reencarnar depois, com as consequências do que fizemos. E essas consequências, elas se refletem então na nova posição social,
num novo corpo. E é por isso então, que a reencarnação consegue explicar diversos males que as próprias crianças são acometidas e que biologicamente nós não temos como explicar. Mas aí é a consequência do que fizemos e que a reencarnação traz. Portanto, reencarnação não é um simples conhecimento. Reencarnação é uma verdade que deve mexer conosco e provocar a nossa transformação moral. Bem, dando continuidade, nós vamos passar a palavra ao Leonardo, que é da cidade de São Paulo. Ele pergunta: por que a dor existe se é o amor que rege a vida no universo? Qual a utilidade da dor no processo de evolução? De fato, é o amor que rege o universo, porque Deus é amor. E, portanto, o amor é a base da vida, é a base da lei divina. Mas também é fato que aqui na Terra nós vivemos com a dor, seja ela física ou moral. Por quê? Se deveríamos viver mergulhados no amor. Acontece que quando não fazemos a opção pelo amai-vos uns aos outros, a nossa opção é a dor. Deus quer que aprendamos e que evoluamos através do amor. Mas quando não aplicamos o amor em nós mesmos e nas relações com os outros, nós estamos caminhando para a dor. É a mesma questão entre o bem e o mal. Deus não quer o nosso mal, mas quando não fazemos a opção pelo bem, nós automaticamente estamos na estrada do mal. Porque o mal é a ausência do bem. E nós podemos dizer que a dor é a ausência do amor. Mas tanto o mal quanto a dor também fazem parte da lei divina, porque se não fizessem parte dessa lei, não existiriam. Para que serve a dor? A dor é como aquele aguilhão para nos levar para frente, para nos impulsionar. Porque chega uma hora que você não suporta mais, você não aguenta mais, porque o mal que você faz aos outros, na verdade, é um mal que você faz para si mesmo. A dor fica tão superlativa que você começa a desejar o amor, mesmo que ainda não saiba o que seja esse amor. O mal é a mesma coisa. Chega uma hora que o tédio do mal começa a tomar conta, porque os outros estão evoluindo, estão na felicidade, e você está na infelicidade. E aí começa a dar aquele desejo de sair daquilo, de fazer algo diferente. Claro que nós poderíamos perfeitamente não ter que passar nem pela dor e nem pelo mal, porque é uma questão do uso de livre-arbítrio, ou seja, das escolhas que fazemos. É só isso. Então, entendamos que precisamos amar. Jesus foi muito claro. O segundo maior mandamento da lei divina: amai-vos uns aos outros. E ele mesmo se colocou como exemplo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, façamos a opção pelo amor. Pode não evitar a dor, porque a dor, ela faz parte das provas e das expiações. Mas na medida em que optamos pelo amor, nós crescemos espiritualmente. E na medida em que crescemos espiritualmente, passamos a não ter mais necessidade das expiações e as provas serão cada vez menos materiais. Então, a dor
é também um recurso pedagógico da lei divina, enquanto não fazemos a opção pelo amor, que é o maior dos sentimentos. Bem, continuando as nossas perguntas e respostas, nós recebemos agora uma pergunta que vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela foi enviada pela Tatiane Ventura. Ela está aqui perguntando: o que posso fazer para a harmonia no lar, diante de familiares difíceis que vivem provocando perturbação? Bem, diante de familiares difíceis, a oração. Diante de familiares difíceis, tolerância e paciência. Diante de familiares difíceis, boca fechada. Ou seja, se eles perturbam, nós é que não devemos entrar na onda de perturbação que eles estão fazendo. Então, usemos o tom de voz normal, evitemos respostas ásperas, não entremos na mesma faixa vibratória. É difícil? Sim, mas não é impossível. É a questão do autocontrole, da autoeducação. Se alguém grita conosco, não gritaremos com ele. Se alguém usa palavras de baixo calão, nós utilizaremos palavras que edificam. Se alguém desorganiza o lar, nós vamos, quantas vezes for necessário, organizá-lo, com toda a paciência. É assim, com o nosso exemplo cristão, que vamos então harmonizar o lar. E quando não for possível, que estiver um grande tumulto, bate-boca, brigas, a oração. Oremos por todos, onde estivermos, tentando manter a tranquilidade e atraindo para as dependências da nossa casa, do nosso lar, os bons espíritos. Como nós temos o conhecimento da realidade espiritual, somos nós o que precisamos ser o ponto de equilíbrio, o ponto de atração dos bons espíritos, para contrabalançar a perturbação dos demais familiares e, claro, a atração que eles fazem dos espíritos inferiores. Então, se os outros fazem do lar um inferno, façamos dele um céu. E o bem sempre terá mais força que o mal. Vamos nos dotar então de tolerância, compreensão, paciência e o exercício diário das lições do nosso Mestre Jesus. E vamos lá pegar o nosso livro espírita, vamos fazer lá as nossas leituras, no nosso cantinho e no horário que for melhor. Oremos sempre, vamos fazer o culto do Evangelho no lar, deixando o convite aos demais familiares, mas sem nos preocuparmos em demasia se eles vão deixar de participar, porque é uma questão de foro íntimo de cada um. Façamos a nossa parte, pelo melhor da família, pelo melhor da harmonia do lar. É isso que nós temos que fazer, porque é isso que aprendemos quando estudamos o Espiritismo e o Evangelho. Bem, nós temos agora a participação da Vera Lúcia, que é lá de Recife, capital de Pernambuco, ao nosso Nordeste, fazendo a sua participação no nosso programa. E a Vera Lúcia está aqui perguntando: se a morte não existe, se continuamos vivos, o que existe para a alma depois da separação do corpo? E é uma boa pergunta. O Espiritismo é muito claro. A morte não é o fim de tudo. Existe vida depois da morte. E quando deixamos este corpo no túmulo, nós continuamos vivos, como espíritos que somos, dotados de um outro corpo, que é o perispírito, o corpo espiritual.
Mas a nossa Vera Lúcia quer saber o que existe depois da morte. Ou seja, para onde vai o espírito e o que o espírito vai fazer nesse mundo espiritual. Porque aqui na Terra nós temos muito o que fazer. Nós temos escolas, nós temos família, nós temos um lar, nós temos emprego, então nós temos empresas, nós temos vida social, passeios a fazer, tem a natureza, enfim, tem muita coisa, tem internet, tem televisão, programas televisivos, tem teatro, tem cinema. Ou seja, o mundo terreno é repleto de coisas para fazermos, de aprendizados para realizarmos, passeios, enfim. Mas agora chegou a hora de morrer, melhor dizendo, desencarnar, retornar ao mundo espiritual. Tudo bem, a vida continua, certo? E eu faço o quê nesse tal de mundo espiritual? Essa é a indagação da nossa Vera Lúcia. Mas calma, tenhamos calma, porque há vida e muita vida no mundo espiritual. Na verdade, ao estudarmos o Espiritismo, nós então ficamos sabendo que a vida terrena, a vida aqui na matéria, é uma cópia imperfeita da vida que existe no mundo espiritual. Não é o contrário, porque muitas pessoas pensam que o mundo espiritual é que vai ter coisas que tem aqui no mundo material. É o contrário, porque o mundo espiritual é o mundo sempre existente. O mundo material poderia até mesmo deixar de existir. Então, o que temos aqui na Terra é cópia imperfeita do que temos no mundo espiritual. Portanto, no mundo espiritual nós temos também cidades, lares, escolas, parques, etc, etc. É uma dimensão fluídica de vida plena. E vamos ter muito o que aprender e muito o que fazer no mundo espiritual. Aliás, muito mais do que aqui na Terra. Porque quando estamos desencarnados, nós entendemos muito melhor a importância de sermos úteis, de termos sempre uma ocupação, de trabalharmos, tanto para o nosso progresso, quanto também para o progresso dos demais, dos outros. Então, não nos preocupemos. Segundo o Espiritismo, ninguém vai ficar sob uma nuvem, tocando harpa em hosanas a Deus, o Criador. Essa é uma imagem que nada tem a ver com a realidade. Também, ninguém vai ficar dentro de um caldeirão fervendo do inferno, porque essa também não é uma imagem real. Ela apenas simboliza o sofrimento que podemos ter no retorno ao mundo espiritual, dependendo do que fizermos aqui na Terra. Porque a lei divina é a lei de consequências. Deus sempre dá a nós, os seus filhos, de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que semeamos aqui na Terra. E, portanto, após a desencarnação, nós poderemos encontrar a felicidade, mas podemos encontrar também o sofrimento, nos mais variados graus. A senha para a felicidade é fazer o bem, é fazer a caridade, é amar o nosso próximo. E é isso que nós temos que fazer, porque estamos aqui na Terra, reencarnados, para realizar o aprendizado do amor ao próximo. Então vamos fazer esse esforço para que no nosso retorno ao mundo espiritual possamos ser muito bem recebidos e retomar atividades que deixamos por lá para poder estarmos aqui na Terra. Portanto, existe muita vida no mundo espiritual, né? E só ficaremos ociosos,
estacionados, se assim o desejarmos. Mas a lei divina vai funcionar e vai chegar uma hora que vai nos impulsionar para frente, porque essa é a ordem divina, lei do progresso, para chegarmos à perfeição. Então, quem está acostumado a trabalhar, a se ocupar, a ser útil, não se preocupe, porque vai continuar assim mesmo no retorno ao mundo espiritual. Bem, essas foram as perguntas que reservamos para o nosso programa desta edição. Mas estamos esperando a sua participação. Você já enviou a sua pergunta? Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Você pode participar diante os novos tempos através do YouTube, no canal Orientação Espírita, pode enviar a sua pergunta por e-mail ou, se preferir, você tem aí o número do Telegram e do WhatsApp para fazer a sua participação. Não fique em dúvida. Pergunte. E nós, à luz do Espiritismo, vamos trazer então a resposta nas próximas edições do nosso programa. Também não deixe de fazer o seu comentário. Queremos saber a sua opinião sobre o Ante os Novos Tempos. Então, participe. Construa o programa conosco. Estou aqui esperando a sua participação. Não deixe para depois. Não vá dormir com a sua dúvida. Envie logo para que possamos ter este diálogo sempre através dos princípios que formam o Espiritismo. Poesia Espírita. Hoje, na Poesia Espírita, nós vamos destacar uma poetisa que retornou através das mãos abençoadas de Chico Xavier e escreveu poesias que estão publicadas no livro Parnaso de Além Túmulo, que estamos acompanhando aqui no nosso programa, porque é uma obra literária impressionante, onde nós temos dezenas de poetas portugueses e brasileiros dos mais diversos estilos e épocas que escreveram através de Chico Xavier. E a nossa poetisa é Carmen Sinira, ou Sinira do Carmo Bordini Cardoso, mas ela literariamente utilizava então o nome Carmen Sinira. Ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1902, vindo a desencarnar também no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1933. Portanto, desencarnou jovem. Ela tinha uma poética bastante espontânea e os seus versos, ela acreditava nisso, tinham origem mediúnica. Carmen Sinira conheceu também o Espiritismo. E ela sempre escreveu sobre o amor, renúncia, sacrifício, humildade, que eram seus temas preferidos. E lançou 3 livros quando aqui em vida: Crisálida, Grinalda de Violetas e Sensibilidade. Bem, Carmen Sinira retornou através do nosso Chico Xavier. E nós vamos destacar dela, entre as várias poesias publicadas no Parnaso de Além Túmulo, nós vamos destacar 2 poesias. E vamos iniciar aqui pelo poema Minha Luz. Eu era dor, a alma rubra e inquieta, a pomba predileta do prazer, da ilusão e da alegria. Meu coração, alegre cotovia, saudava alvoroçado o segredo da noite e a luz clara do dia, quando chegaste de mansinho, pisando sutilmente o meu caminho. E eu te enxerguei, despreocupada, em meu engano, em minha fantasia. Primeiramente, foste
austera e inclemente, a um dos belos tesouros que eu possuía, e me roubaste para sempre. Em fúria iconoclasta, como o simum que arrasta as cidades repletas de tesouros, confundindo-as no pó, foste aos meus ídolos mais caros, destruindo-os sem dó. Prosseguiste, ó divina estatuária, na tua obra silente e solitária, e quebraste minhas cítaras de ouro, meus mármores de paros, meus cofres de alabastros, minhas bonecas de biscuit, minhas estatuetas singulares. E humilhaste meus sonhos de mulher e de menina, que eu pusera nos astros em meio às melodias estelares. Mas, desde que chegaste, foste a sombra divina que acompanhou meus passos ao sepulcro. Tudo sofri, ó dor, por te querer, porque depois que vieste, qual pássaro celeste, para abrir rosas de sangue no meu peito, encheste a minha vida de um estupendo prazer quase perfeito. Aos poucos, me ensinaste a abandonar meus prazeres fictícios, trocando-os pela luz dos sacrifícios. Por tudo eu te bendigo, ó dor depuradora, porque representaste em meu destino de alma sofredora o fanal peregrino que me guiou constantemente através das estradas espinhosas para as manhãs radiosas da luz resplandecente. Sê, pois, bendita, ó dor, linda e gloriosa, pois da volúpia estranha dos teus braços vim, pelas mãos da morte complacente, para a vida sublime dos espaços. Então esta é a poesia Minha Luz, de Carmen Sinira, através do nosso Francisco Cândido Xavier, que está publicada no livro Parnaso de Além Túmulo. Bem, mas vamos aqui destacar uma segunda poesia, um segundo poema de Carmen Sinira, que ela intitulou Aos Espíritos Consoladores. Vamos então conhecer mais esta produção poética de Carmen Sinira. Donde éreis vós, ó formas imprecisas de arcanjos tutelares, cujas vozes suaves como brisas trouxeram-me nas dores, no auge do meu sofrer, nos meus penares, a irradiação de brando refrigério? Frontes aureoladas de esplendores, seres cheios de amor e de mistério, cujas mãos compassivas ungiram meu coração resignado com o bálsamo do ouvido do passado, e com os místicos olores das meigas sempre vivas, da fé mais luminosa e mais ardente. Seríeis o fantasma imaginário da mórbida exaltação d'alma do crente? Não, porque sois os sireneus piedosos, dos que vão em demanda do Calvário da redenção nos sofrimentos rudes, vindes das mais remotas altitudes de sublimados mundos luminosos. Seres do amor, jamais traduziria o cântico de luz que trouxestes ao leito da agonia que eu transpus, cheia de desenganos e gemidos. Ver-to ainda os meus prantos comovidos, lembrando-me do vosso Stradivarius, repetindo as cadências dos inários, dos orbes da ventura e da harmonia, onde habitais, glorificando o amor, que da alma faz um ninho de alegria e um foco de esplendor. Em que sol deslumbrante, em qual esfera viveis a vossa eterna primavera? Ó irmãos consoladores,
que vindes confortar os pecadores, penitentes da vida transitória. Dai-me um pouco de luz da vossa glória, estendei-me uma única migalha da vossa paz, que nutre o que agasalha os corações iguais ao meu. Tenho sede do amor que enfeita o céu, espíritos da luz radiosa e infinda. Minha alma é fraca e pobre ainda, todavia imortal. Quero ter dessa luz resplandecente e quero embriagar-me inteiramente com os vinhos da alegria celestial. Bem, tivemos então aqui a presença da poetisa Carmen Sinira, através da mediunidade de Chico Xavier, com duas poesias que estão publicadas no livro Parnaso de Além Túmulo. E com as reflexões provocadas pela nossa Carmen Sinira, convidamos você agora para assistir o nosso vídeo de Para Viver Melhor. Você quer ter paz na vida? Não aguenta mais tantos problemas? Paz na vida significa ter felicidade, ter tranquilidade para resolver as dificuldades naturais do viver, ou seja, viver em paz consigo mesmo e com os outros. Disse-nos o Mestre Jesus: seja seu falar sim, sim, não, não, informando-nos que em tudo devemos estar com a verdade, pois a mentira estabelece mágoas e frustrações, gerando violência. Porque mentimos, acarretamos problemas para nós e para os outros. E uma vida baseada na mentira não pode gerar a paz, nem íntima, nem na convivência com os outros. Sejamos verdadeiros, tomando cuidado para não ferir o outro com nossa palavra, e teremos paz de consciência. Pedir desculpas, agradecer uma gentileza, dizer obrigado, relevar uma falta, compreender as limitações do outro, colaborar para o melhor sem exigir recompensas, são atitudes simples e, ao mesmo tempo, profundas, que geram paz. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Nosso tema de hoje é um tema da vida, um tema que mexe conosco todos os dias, porque vamos entender, à luz do Espiritismo, a perda de entes queridos, mas principalmente as chamadas mortes prematuras, quando somos impactados pela notícia de um ente querido, um amigo ou alguém conhecido que morre quando ninguém esperava. Morreu num acidente automobilístico, de avião, um infarto fulminante, enfim, nos pega de surpresa. E aí então nós indagamos, mas como pode ser? Ainda mais se é uma pessoa jovem. Por que essa morte? Por que esse retorno assim inesperado ao mundo espiritual? Por que acontecem as mortes prematuras? Bem, para respondermos e compreendermos melhor esse assunto, nós vamos então, primeiramente, trazer para a reflexão o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a obra básica do Espiritismo. Quando Allan Kardec, a partir da questão 934, ele vai tratar sobre a
perda de entes queridos. Então nós vamos introduzir o assunto a partir daqui, porque Kardec faz determinadas indagações e recebe respostas dos espíritos superiores que vão começar a nos explicar essa questão das chamadas mortes prematuras. Vamos então aqui destacar a questão 935 e comentário de Allan Kardec. Mas antes de abordarmos esse comentário, vamos entender a questão 934, que é a que abre o assunto perda de entes queridos. Pergunta Kardec: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Responderam os espíritos superiores: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, a morte prematura, mesmo de um ente querido, é lei, porque a morte é a única fatalidade da existência terrena. Ou seja, todos nós, num determinado dia, iremos desencarnar para retornar ao mundo espiritual. Como nós não sabemos quando isso vai acontecer, por isso então, muitas vezes, nós sofremos diante dessa morte não esperada, a morte prematura. Mas é bom nós entendermos que a morte, ela pode acontecer na infância, na adolescência, na juventude, na madureza ou na velhice. Somente Deus o sabe. Nós não sabemos. Mas precisamos nos preparar, porque queiramos ou não, mais dia menos dia, vamos receber a notícia da desencarnação de alguém muito querido, seja da nossa família, do nosso relacionamento direto ou não, como por exemplo, um artista, uma pessoa famosa que admiramos, porque a morte é uma fatalidade. Mas o Espiritismo nos lembra que a vida continua e que existe a mediunidade e que através da mediunidade, os chamados mortos, os espíritos, podem entrar em contato conosco, podem se comunicar conosco. E esse é um grande alento. Primeiro, de saber que a vida continua e que ninguém, na verdade, morreu. E segundo, saber que existe comunicação entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Daí a nota de Allan Kardec, falando então da comunicação mediúnica, da sua importância, provando que a vida continua depois da morte e mostrando que aqueles que retornaram ao mundo espiritual continuam vinculados a nós, continuam nos amando e, portanto, nós precisamos tocar a nossa vida aqui em frente, porque eles também vão tocar a vida deles em frente, agora no mundo espiritual, onde todos nós nos encontraremos, mais dia, menos dia. Na questão 936, Kardec pergunta: como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram? Este é um assunto importante. Respondem os benfeitores espirituais: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Ou seja,
nós precisamos nos controlar quando dá partida prematura de alguém, a quem admiramos, a quem amamos, a quem estamos vinculados. Porque o nosso choro, a nossa saudade desequilibrada atinge o espírito no mundo espiritual e o desequilibra. E pode formar uma barreira para a comunicação. A saudade é legítima, mas tem que ser uma saudade equilibrada. E nunca podemos deixar de fazer as nossas preces, as nossas orações, a benefício daquele que partiu e rogando forças a Deus para darmos continuidade aqui à nossa existência. Bem, essas são as primeiras colocações a partir aqui de O Livro dos Espíritos, questões 934 em diante, sobre perda de entes queridos. Mas vamos a uma outra obra da codificação espírita, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec. Nós vamos encontrar no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos, o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É o item 21 do capítulo 5. E é uma mensagem assinada por Sanson, dada em Paris no ano de 1863. Este nosso querido amigo espiritual vai nos dizer, porque vamos destacar aqui apenas um trecho, o seguinte. Falando então das mortes prematuras, ele nos alerta. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Cada um tem o seu planejamento reencarnatório. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, por amor, muitas vezes nos retira aqui da terra, na chamada flor da idade, para que não venhamos a falir ainda mais, para que não venhamos ser pedra de tropeço aos outros, tanto a família como a própria sociedade. E também nós podemos desencarnar prematuramente, ou seja, numa época
não esperada por ninguém, porque simplesmente já cumprimos o nosso tempo aqui na Terra. Não temos mais necessidade de ficarmos aqui para enfrentar uma expiação ou uma prova. Por isso existem as chamadas mortes prematuras. Mas lembremos que os antigos druidas, lá nas Gálias, que pertencem à França, eles comemoravam a partida de um ente querido, de um amigo. Faziam festa e dedicavam o corpo à natureza. Para nós, atualmente, isso parece loucura, mas na verdade não é. Porque eles acreditavam também na vida após a morte. Então viam que a desencarnação libertava aquele espírito do corpo terreno e dos males materiais. Então, diante da chamada morte prematura, saibamos que tudo está nos desígnios de Deus. E quem somos nós para querer julgar esses desígnios? Mantenhamos, portanto, a nossa resignação, oremos por quem partiu e por nós, e mantenhamos a saudade natural, a saudade equilibrada, porque a vida continua sempre, e todos nós que nos amamos vamos nos reencontrar também um dia, porque isso também é da lei divina. Bem, chegamos ao final do nosso programa Ante os Novos Tempos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que sejamos mergulhados nas vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus e continuemos no campo da caridade a construir a era do Espírito, o mundo de regeneração que nos espera. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.